Olá, irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos sequência às preleções online que a nossa casa, Centro Espírita Mansão da Esperança, mantém. O tema que iremos abordar está contido aqui no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem como título: Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Antes, porém, de darmos sequência ao estudo e às reflexões que depreenderemos, eu os convido a um minuto de interiorização para buscarmos conexão, a ligação com a espiritualidade que nos orientará nessas reflexões. Liguemos-nos nesse instante a essa pleiade de valorosos tarefeiros da seara do Mestre Jesus que orientam essa tarefa em nossa casa, rogando que as nossas mentes e os nossos corações estejam livres e desimpedidos de todo e qualquer dogma, preconceito, paradigma, para que possamos tirar daqui somente as lições puras que a doutrina espírita, que o Espírito da Verdade nos orienta. Que sejam sobrepostos sobre os nossos mais nobres interesses, os interesses dessa tarefa. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. E assim, companheiros, vamos abordar o tema que está contido, como eu já disse, no capítulo 14, que diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E a passagem que temos aqui, que faz referência ao Novo Testamento, está em Mateus, capítulo 19, está em Marcos, capítulo 10, está em Lucas, capítulo 18, e diz assim: vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Essa passagem também está contida no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Honrai a vosso pai e a vossa mãe também está contido nos 10 mandamentos, na lei mosaica, lá na primeira revelação. Na primeira revelação, onde nós temos os 3 primeiros mandamentos, está relacionado com a relação que o ser tem que ter com o Criador. E do 4 em diante, justamente do honra teu pai e tua mãe em diante, está relacionada com a relação que o ser tem que ter com o seu semelhante, a responsabilidade que nós temos que ter em comunhão, em viver em sociedade. E não é à toa que Kardec traz para nós, através da orientação do Espírito da Verdade, este ensinamento, abrindo o 14º capítulo, fazendo já uma referência a esse item. Todos nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, o 3º livro do Pentateuco da doutrina espírita, está todo ele baseado na Bíblia, especialmente nos ensinamentos contidos do Mestre Jesus no Novo Testamento, onde Jesus nos ensina, vivenciando, exemplificando, e traz para nós a máxima dos seus ensinamentos, que é: ama ao teu próximo como a ti mesmo e ao Pai sobre todas as coisas. E esse ensinamento, honra teu pai e tua mãe, passa necessariamente por isso, porque nós não podemos amar o nosso próximo sem amar aos nossos pais. Faz parte da lei geral da caridade nós nos amarmos, nós estarmos em comunhão, especialmente
com os nossos pais. E quando o ensinamento vem, honra ao teu pai e tua mãe, quando já vem nos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, a palavra honra vai muito além do que o seu próprio significado, do que o contexto que tem. Honra quer nos dizer, nesse contexto, que é respeitar, que é se submeter às orientações de nossos pais, que é ter condescendência, carinho e, sobretudo, nessa caminhada, nós temos que ter assistência. Nós devemos assistência aos nossos pais. É um processo, é um momento que nós temos de retribuir, de dar a eles tudo aquilo que eles nos deram em vida. Aliás, nós aprendemos a ser filhos quando somos pais, porque é sendo pais que a gente vê o quanto os nossos pais se dedicaram para nós enquanto filhos. É enquanto pais que a gente vê a dimensão desse amor, esse amor que nós não podemos explicar, esse amor que é uma experiência que a gente não consegue transferir. O amor paterno, o amor que nós temos pelos nossos filhos é intransferível. Só vivendo para você saber a dimensão que é esse amor. E é na condição de paz que a gente entende a plenitude, a abrangência de tudo aquilo que os nossos pais fizeram para nós. E é no momento do ocaso da vida deles que nós temos a oportunidade maravilhosa de lhes prestar assistência. É a piedade filial que o Espírito da Verdade nos traz na compreensão desse tema. Então é um momento que todos nós, filhos, temos que nos dedicar aos nossos pais. Se estamos algum tempo sem falar devido à correria do dia, vamos procurar contactá-los. Não deixe de passar uma semana sem falar com seus pais. Procure-os. Não deixe que a distância e que o tempo crie barreiras do distanciamento entre nós. Os pais estão passando agora pelo estágio da vida que nós em breve também passaremos. E esse estágio da vida requer muita atenção, muito cuidado. Sejamos fraternos, sejamos recíprocos com os nossos pais, auxiliando-os, atendendo-os e assistindo-os nesse momento de suas existências. E lembremos-nos de que não adianta depois chorar o leite derramado, não adianta depois chorar o arrependimento. Ah, se eu tivesse feito mais isso, ah, se eu tivesse ligado mais, ah, se eu tivesse. O se não joga. O se, nesse caso, é o dos fracos, que não foram capazes de atender a demanda daqueles que, enquanto vivos, silenciosamente clamavam. Silenciosamente, porque é o amor que entende que os filhos têm os seus tempos, que os filhos estão ocupados com outras coisas e que não querem perturbar. Não deixem que esse silêncio, por parte deles, aplaque a nossa vontade de os procurar, de atender e de, sobretudo, de os amar. Aproveitemos cada momento enquanto eles estiverem conosco. Abracemos, confraternizemo-nos com eles, amemos e, sobretudo, sejamos eternamente gratos por tudo aquilo
que eles fizeram, renunciando inclusive às suas próprias existências. Enfim, falando de pais, e numa data tão comemorativa como é hoje, 7 de maio de 2022, dia em que celebramos o Dia das Mães, cumpre-me também aqui a obrigação e o dever de celebrarmos o Dia das Mães. Mãe, 3 letras ou 5 letras, mamãe, que reúnem uma imensidão de sentimentos, uma profundidade de sentimentos que nós não podemos sequer imaginar. Os filhos são filhos de todas as mães e também as mães são mães de todos os filhos. Não tem aquela mãe que, ao escutar uma criança chamar mãe, que não olhe como se a criança fosse seu filho. Eu, ainda hoje, vejo a beleza da maternidade na minha mãe. Eu, no alto dos meus 56 anos, vejo a minha mãe cuidando de mim como se eu ainda fosse uma criança. Outro dia, acabei machucando o braço numa queda e olha a preocupação dela, ligando para minha mulher para saber como eu estava, ligando para mim, preocupando-se como se eu ainda fosse uma criança. Vejo também a minha mãe na minha esposa, zelando pelos meus filhos, eu podendo acompanhar a expressão desse amor, eu podendo ver de perto a expressão deste amor tão lindo, tão belo e singelo, que é o amor da mãe para com seus filhos. Eu às vezes me emociono, algumas vezes eu tenho que reconhecer que eu me emocionei vendo o carinho com que minha mulher cuidava dos detalhes, da roupinha, de passar o creme, de ver com tanto cuidado e zelo que ela cuidava das coisas dos nossos filhos. E tenho a alegria de ver hoje a minha filha mais velha, com seus 28 anos, grávida do Pedro Henrique, o PH, o Pedrinho, o Pedrão, que em junho estará conosco. Vejo a beleza dela já se transformando e já sendo envolvida por esse amor que contagia, por esse amor que só vivenciando para se ter a experiência da sua profundidade. Mas na essência, todas as mulheres são mães. Não somente aquelas que tiveram seus filhos carnais. São mães também as tias que zelam, as irmãs mais velhas, que acabam cuidando dos seus irmãos mais novos, as madrinhas que vigiam os seus afilhados com muita dedicação, com muito carinho, as mulheres de um modo geral que se consagram a cuidar dos órfãos, as que de modo geral também se dedicam a dar amor aos filhos dos outros. A todas as mulheres, indistintamente, apesar de não terem gerado filhos carnais, fica o meu respeito também, especialmente por aquelas que de peito aberto adotam os filhos que passam a ser os filhos do coração. Então, para vocês, mulheres de um modo geral, mães que geraram filhos carnais, mães que adotaram filhos dos outros e os amam profundamente, os nossos profundos agradecimentos
por tudo que se dedicam a nós, a nos formarem. E nesse dia em que celebramos o Dia das Mães, os nossos profundos e sinceros agradecimentos. Que sejam abençoadas, que sejam iluminadas nos seus caminhares e que possamos retribuir tudo aquilo que com profundo amor, sem requerer retribuição, fazem por todos nós. Que sejam abençoadas, iluminadas e amparadas no seu caminho. E assim, companheiros, chegamos ao final dessa reflexão. Acho que eu consegui dar uma passada. Fica a recomendação para todos aqueles que quiserem a se aprofundar no tema. É o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontraremos as lições que o Espírito da Verdade vai nos dando sobre esse ensinamento do Mestre Jesus. Aqui nós veremos em profundidade tudo aquilo que o Espírito da Verdade nos auxilia a entender nesse tema. Ele fala da piedade filial, ele fala quem é minha mãe e quem são meus irmãos, falando, quando Jesus trata desse tema, o Espírito da Verdade vem nos explicar que, na verdade, Jesus quis nos mostrar a temeridade, a fragilidade, a temporalidade, a efemeridade que é as relações carnais e que, efetivamente, somos irmãos uns dos outros em espírito. Somos todos nessa grande fraternidade espiritual, irmãos uns dos outros, e que as relações carnais nos auxiliam muito, nos auxiliam a expandir ainda mais as nossas potencialidades e capacidades, mas que, na verdade, são as relações espirituais que se valem. E aqui o Espírito da Verdade, ainda no item 8, fala do parentesco corporal e do parentesco espiritual, justamente tudo isso que eu estou falando. No item 9, aqui no item 8 ele fala do parentesco corporal e do parentesco espiritual, e no item 9 ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Enfim, fica o convite para mergulharmos ainda mais nesses ensinamentos ao longo de toda a semana. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe hoje e sempre. E vamos deixar aqui uma vibração profunda e nesse exato momento envolvendo todas as mães deste planeta. Todas as mães, em especial uma vibração para as mães da Ucrânia que estão passando por esse flagelo, por esse momento tão difícil. Que todas sejam envolvidas em muito amor e carinho e possam receber essas energias que ora emanamos. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Obrigado pela essa oportunidade e até um breve retorno.